Vamos colocar aqui o título: Desafios da Educação na Pandemia, com Adriana Vasconcelos, maravilhosa. Oi, jovem catalisador. Vamos fixar aqui o comentário. É o Yankee que tá aí? É você, Yankee? Oi, Janete. Oi, Sandra. E vamos esperar a nossa convidada de hoje. Oi, Yankee, seja bem-vindo. Sandra também, Janete também. A gente vai esperar a nossa convidada de hoje, que é a professora Adriana Vasconcelos, uma diva maravilhosa. Não sei se vocês a conhecem, mas ela é uma mãe ativista, antirracista, professora da educação básica, pré-candidata a vereadora. Oi, Tiago, que honra! E a gente tá esperando a Adriana Vasconcelos entrar. E assim que ela entrar, a gente começa. E a gente vai falar... Tudo bem, Tiago? Nós vamos falar sobre desafios da educação na pandemia. Acho que esse era o tema que eu coloquei no card. Era educação e políticas públicas, de qualquer jeito. Ela é, Tiago. Ai, a Adriana é demais. Também tô super animada. Não vejo a hora. Você vai conseguir ficar aí, Tiago? Vai ser um prazer ter você na live. Vamos esperar a Adriana. Oi, Eve! Que legal! Você por aqui. Tudo bem, Eveline maravilhosa? Já mandei até um invitezinho para Adriana. Para ela entrar. Então a gente está esperando a professora Adriana Vasconcelos para a gente falar um pouco sobre os desafios da educação nesse momento. Podem fazer perguntas, podem mandar tanto aí no ponto de interrogação como nos comentários. Ai, Vê, que bom! Tô muito feliz. Vai ser uma live muito legal. Não sei se você conhece a Adriana Vasconcelos. Ela é ótima. Oi, Ká! Fica aí, Vê, que você vai curtir. Tudo bem, Ká? Por que você já está rindo, Ká? Nem começamos a live e você já está mandando sorrisos para mim. Oi, Dri! Adriana Vasconcelos. Ai, maravilhosa. Ah, foi sem querer. Oi, Olá, Dri. tudo bem, minha Oi, querida? Dri. Eu tô bem, Dri. E você? Eu ainda não tô te vendo. Tô te Pois é, eu ouvindo, mas não tô também, te vendo. eu também não estou vendo a minha imagem. Eu vou entrar novamente, eu vou deixar que você me convide, então, Tá bom, tá tá bom, bom? Até daqui a tá alguns bom. segundos. Beijinho. Até. Beijos. Pronto, convidando a Dri de novo. Vamos ver se a gente. Porque não tem como não ver essa beldade, né, gente? A gente quer ver essa beldade que é a Adriana Vasconcelos. Queremos vê-la. Não só ouvi-la, mas vê-la também. Vamos ver se agora conecta. Seu celular tá feliz, cara? Essa é ótima. Celular feliz. Hum, hum. Estamos aguardando. Oi, Nath. Oi, Márcio. Eita, Dri, você não quer entrar? Peraí, Dri, vou te convidar de novo. Que eu tô te convidando, mas não tá indo. Vamos de novo. Tudo bem, Nath? Maravilhosa. Fica aí, Nath, vai ser um papo bom. Você conhece a Adriana, Nath?
Vamos ver. Dri. Aguardando. Nada de Dri. Desafios da internet, não é mesmo? Deixa eu, enquanto isso, colocar mais brilho aqui, que acho que tá meio escuro. Deixa eu ver. Dri, manda você o convite, que eu tô te mandando, mas não tá indo, não. Fica só aguardando. Ah, agora acho que foi. Vamos ver. Agora, Aê! Uhul! agora cheguei. Chegou chegando, né? Ah, que Cheguei, maravilhosa, gente. Como que. imagina ver quem fala. Não, eu prometi para minha mãe que a primeira pergunta ia ser, Dri, antes até da apresentação. Como é que faz para ser tão maravilhosa, diva, beldade desenhada? Essa tem que ser a primeira pergunta. Sua linda. A Dri tem Eu que vou dar responder. dicas. Então fale. Eu vou responder. É só ser amiga da Mariluz. Você é muito maravilhosa. Esse cabelo, essas tranças estão maravilhosas. Eu amei. Ai, obrigada, Amei. obrigada. Bom, É, Dri, vou fazer o pode seguinte, falar? vou me apresentar, depois eu passo a palavra para você se apresentar, e aí a gente começa, tá? E aí eu vou fazer Tá bom. algumas perguntas aqui norteadoras para a gente discutir sobre esse desafio que é falar de educação dentro e fora da pandemia, né? Porque é um assunto que é desafiador, né? Então, É bom, desafiador. é. Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga, sou consultora e palestrante nas temáticas em saúde mental e diversidade, com enfoque em raça e gênero. Faço programas de apoio emocional, desenvolvo programas dentro de empresas, né, também de diversidade. Além disso, sou ativista política, que acredito que a política é um caminho de transformação social, uma ferramenta poderosa. E tô tentando ser influenciadora digital, né, Dri? Mas tenho poucos seguidores, gente. Preciso ter mais seguidores, então vocês me ajudem, tá bom? Compartilhem a live Vamos divulgar depois. isso. Isso, porque eu preciso. Pra gente ser influenciador, tem que ter quem influenciar, né, Dri? Então a gente precisa ter mais gente. E agora passo a palavra para nossa convidada hoje, Adriana Vasconcelos. Eu tenho um lema aqui, Dri, que quem é diva se apresenta, e você é muito maravilhosa. Então, quem sou eu para te apresentar? Então, queria que você se apresentasse. Imagina. Bom, boa tarde novamente. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Bom, Mari, muito obrigada. Eu quero começar agradecendo o convite, que é assim, quando eu falo que você é a inspiração, é de coração. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, quando você fez o convite, eu falei, ah, que honra. Vou com certeza participar, né? Então, eu quero deixar aqui registrado e agradecer novamente. Bom, eu sou professora da rede pública, né, de São Paulo, da rede municipal, estou há mais de 20 anos. Mãe, né, de duas crianças, um de 17 e a Kênia, o Rafael de 17, a Kênia de 10. Sou especialista em educação étnico-racial, fui ganhadora do prêmio, segunda premiação que teve sobre a igualdade, sobre a Secretaria de Direitos Humanos, né, Educação em Direitos Humanos. Fui uma das responsáveis pelo intercâmbio cultural que falava sobre a diáspora africana, os impactos aqui em São Paulo, exatamente, e nos Estados Unidos, lá em Washington, D.C. Conseguimos levar 10 alunos, adolescentes, e foi transformador, né, porque eu falo que a educação, ela é transformadora. E eu acredito na educação como mola propulsora, tudo passa pela educação. Se a gente for falar sobre segurança, a gente fala sobre educação. Se a gente for falar sobre saúde, a gente fala sobre educação. E todos os outros problemas existentes na sociedade seriam muito menores se a gente pautasse a educação como tema principal, como algo a ser realmente investido. E estou pré-candidata à vereança de São Paulo, é a terceira candidatura, pré-candidatura,
Em 2016, eu saí pré-candidata exatamente pela questão da educação, então, meus alunos fizeram com que eu me lançasse na política institucional, porque políticos todos não somos, nós somos seres Sim. políticos, fazemos política diariamente, mas a política Uhum. institucional é um âmbito maior, né? Pensar Sim. em alcançar essa transformação de maneira mais ampla. Uhum. Fiquei 2 anos como assessora parlamentar, já comecei a desenvolver aí projetos. Uhum. Em 2018, fui para deputada federal. A primeira votação em 2016, 5.279 votos. A equipe era imensa, eu e a Beatriz Graciliano. Uhum. E agora, em 2018, saí novamente, de novo, essa equipe imensa. Aí nós conseguimos 20.144 Uau. votos. Uhum. E agora, novamente, estamos aí nessa empreitada porque é por nós, né? Sim. Falo que é a nossa Não, mas pré-campanha. agora vai, né, Dri? Vamos lá. Agora vai, tenho certeza. Bom, Dri, seguinte, eu pensei em alguns temas para a gente falar dentro da educação, que eu acho que são coisas Uhum, importantes. Como eu disse no começo, a pandemia ela escalonou alguns desafios que a gente já tinha enquanto país, né? Então ela veio e colocou foco, né? Colocou uma luz sobre exato. eles, e é óbvio que eles Uhum, se amplificaram, assim como as coisas se amplificaram dentro de nós, né? Então, os desafios, as desigualdades, né, as, as necessidades, as urgências, elas estão todas muito amplificadas, né? E a educação é um grande ponto, assim, né? Eu não é a minha área, né? Porque eu sou psicóloga, né, não atuo diretamente com educação, nem me considero uma ativista pela educação, embora eu concordo contigo. A base de tudo é a educação, a gente sabe disso. Mas através de um amigo meu que me fez um questionamento, ele foi aí um incentivador para eu começar a falar e pensar um pouco sobre educação. Um amigo meu que faz poli, é um aluno de poli da engenharia, né, da USP, negro, né, da periferia. E eu conheci maravilha. porque, sim, maravilhoso. Eu conheci porque tem um coletivo negro dentro da Poli, na USP, e eles me chamaram para conduzir uma roda de conversa, e eu conheci lá, e a gente ficou muito amigo, não se largou desde então. Né? E Maravilha. ele veio me perguntar no começo da pandemia, se eu estava pensando, isso em março, se eu estava pensando em alguma coisa sobre educação, ele estava um tanto quanto angustiado com os caminhos que as universidades poderiam tomar e tudo mais. E aí, nisso, eu comecei a fazer algumas articulações, né, com algumas pessoas dentro do setor público, né, conversar sobre isso para a gente tentar pensar em programas de apoio emocional, e tem uma série de programas desenvolvidos. A gente vai chegar lá. Mas a minha primeira pergunta, então, foi assim que eu quis falar sobre educação, só para explicar um pouquinho, né? Porque as pessoas vão falar, mas o que, que ela tá, né? Ela não fala sobre educação, né? A pauta dela, né? Então, só para explicar um pouquinho. E aí eu queria ouvir de você a primeira coisa justamente sobre esses programas. Eu vi uma série de programas de apoio emocional, tanto para estudantes quanto para professores, né? Desde que começou a pandemia. E eu também, na minha prática clínica, atendo pessoas que estão inseridas no contexto da educação, que estão com as suas dores, os seus cansaços, os seus desgastes, muito antes da pandemia, mas que também escalonaram na pandemia. E eu queria saber de você se você acha que a questão da saúde emocional, da saúde mental, é um dos grandes desafios para professores, alunos, familiares, para quem está na área da educação nesse momento. Mari, é fundamental, né? É fundamental porque, como você bem colocou, essa questão emocional para nós professores já é uma questão, né? Então, se você for ver, e aí eu vou falar sobre a educação pública, se você for ver, os dados, eles são de afastamento por questão psicológica dos professores, é um dado alarmante. Sim. Isso nós está falando antes da questão da pandemia. E aí, quando eu fiz aquela introdução dizendo que todas as mazelas, elas seriam menores se a gente partisse, se a gente pautasse a partir da educação, é muito real, porque
todas as mazelas da sociedade, elas acabaram indo para dentro dos muros escolares. Então, a gente vai falar sobre a questão emocional dos alunos, sobre alunos que vão para a escola para comer. Uhum. E aí você tem também a questão das múltiplas deficiências, e são todas é tudo colocado isso para a gente de maneira, só que sem essa estrutura, né? Sem estrutura. Uhum. Então você tem que resolver, você é o professor, mas ninguém perguntou em que você se formou. Sim. Aliás, eles sabem, fizemos concurso. Né? Mas aí, e aí tem a carga também de diversas mudanças na questão da estrutura mesmo, né? Porque eu falo de plano de governo e políticas públicas. Então, plano de governo, você tem lá um plano que quando mudar o governo, não, eu não quero mais nada disso, pode mudar tudo, e você já vinha ali trabalhando, estava dando certo, de repente, e tem que mudar, e o professor tem que mudar. Se não der certo, a culpa da educação não está indo bem é do professor. Uhum. Então, você já tem essa carga anterior. Uhum. E aí, você também é uma pessoa, você também tem sua vida fora da escola, você também tem toda a sua carga emocional, né, que você despende. Isso antes da pandemia. Quando vem a pandemia, Mari, isso tudo se agrava, mas se agrava de que maneira? O acesso à tecnologia, tanto dos alunos quanto dos professores, né? Não são todos os professores que têm esse acesso à tecnologia. Sim. Não se tinha um investimento em tecnologia nas escolas públicas, né? Então, para as escolas particulares, que já tinham aí, eu não vou dizer todas também, né? Uhum. Mas essas escolas particulares renomadas, o professor já trabalhava dessa maneira, Uhum. né? Já tinha esse acesso à tecnologia. Às vezes o aluno giz e lousa já era coisa Sim. exatamente do muito passado, Sim. né? E que não é a nossa realidade. A gente está falando de escolas que chovem dentro. Então, para chegar na questão da tecnologia, tem aí uma Sim. Tem caminhada muitas outras muito grande. prioridades. Sim. Tem outras prioridades. E tudo isso vem para o nosso colo, de repente, de novo, né? Uhum. Só que a preocupação, porque a educação, ela não é só, eu falo que a educação não é bancária, não é só você chegar e depositar o conteúdo. Você tem o afeto, você tem uma troca, Uhum. para você poder formar de verdade cidadãos, né? Cidadãos completos, que respeitem as diferenças, que sejam críticos, que pensem numa transformação. Só que daí você vem para dentro da sua casa, né, que você tem aí a sua vida, ali daqui a pouco já virou a sala de aula, sem ser, e você também se preocupa, se você tem esse olhar de uma educação transformadora, você vai se preocupar, a princípio, com este aluno de novo que ia para a escola para comer. Uhum. Sim. E quais são as angústias, Mari? Perdeu-se o ano, e não tem nada perdido, porque se você pauta a vida, neste momento a gente está falando Sim. de mais de 100 mil mortos. Sim. Então, se você pauta a vida, não tem perda, né? Este ano escolar, mas aí tem as cobranças, né? Infelizmente ainda tem as cobranças, e você começa a se questionar, mas isso a gente está numa educação que tem que ser uma educação plural, que atinja exatamente, fale sobre todos e atinja exatamente a todos, e humanizada, porque senão não faz sentido, senão não faz sentido. Só que ao mesmo tempo você vê uma máquina por trás cobrando notas, Mari. Sim. Cobrando nota, Uhum. cobrando acesso, sendo Sim. que assim, então as angústias, elas se intensificaram. Elas se intensificaram, você já não tem mais
aquele tempo de ir à escola, de se deslocar, trocar o ar, já se organizar dentro dessas 24 horas. Então, se é mãe, se é professora, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa questão do investimento na saúde mental é fundamental, né? É fundamental. É um ponto que faz toda a diferença, porque você vai ter um pós, né? Sim, sim. Não, é justamente que eu penso um pouco nisso, assim. Penso um pouco, não, penso bastante nisso, né? O que as pessoas chamam de novo normal, né? Que tem gente que nem aguenta mais ouvir esse termo, né? Tem vários memes, né? Sobre o novo normal. Então, o que estão chamando de novo normal, na minha linha, Adri, na linha que eu trabalho, que eu atuo no consultório, eu falei muito isso com os meus pacientes, principalmente em março, abril, mas no começo que as pessoas estavam até menos adaptadas e muito mais angustiadas. Claro que as angústias vão se modificando, né? Porque as perdas vão Sim, chegando, seja o luto, mesmo de alguém, pessoas próximas, né? Ou seja, você saber, morrem 1.200 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia. Isso é muito angustiante. Seja, obviamente, por conta dos problemas financeiros, da questão da economia, né, que a gente ainda nem... eu acho que a gente está longe de sentir os efeitos, infelizmente, né? Longe de sentir os efeitos, ainda assim, as coisas vão ficar muito difíceis aqui no Brasil, né? Por conta sim. do governo que temos, né? Principalmente do governo federal, e as escolhas aí que o governo federal fez, né? De como ele está lidando ou não está lidando, né? Enfim. Né? Então, Desgoverno. Então a gente tem aí grandes e grandes desafios, assim. E aí no consultório eu sempre abordava um pouco isso, né? De que quando a gente está em algumas situações de muita angústia, o cuidado, o autocuidado, né? A gente parar, que é um pouco do que você falou. Se a escola, se existe uma cobrança, né? Em cima dos professores, e eu vejo que até em cima dos alunos também, de acessarem, de Sim, colocarem, subirem lá o conteúdo no Classroom, no Meet, sei lá, em todas essas plataformas aí que estão disponíveis. E às vezes simplesmente as pessoas estão num momento de luto, elas estão sofrendo muito, elas estão preocupadas se elas vão ter onde morar, o que comer, se os colegas estão vivos, se os professores estão bem, se a própria exato, família está bem. exato. Então tem muita angústia, né? Para a gente estar pensando em produtividade, né? Eu lembro que eu fiz uma live sobre maternidade com Maternativa e a gente falou um pouco sobre isso. Elas queriam dicas, né, para as mães, principalmente das crianças menores, né? Que estão tendo que trabalhar e fazer esse equilíbrio, né? Que as mulheres normalmente sempre têm que fazer já. E eu disse, né, eu falei, vocês acham mesmo que se uma criança perder, uma criança de, sei lá, 5, 6, 7 anos, perder 6 meses de aula, isso vai mudar efetivamente a vida dela? Porque são coisas que a gente vai ter que pensar em prioridades, né, Dri? E é um dos temas que eu quero entrar Sim, aqui, que é a desigualdade educacional. Eu sei que esse é um problema seríssimo, que a gente já tinha antes. E que, como você mesmo falou, quem está na escola particular está no ritmo. Continua num ritmo intenso, inclusive, que eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nem como que os pais estão dando conta de tanto conteúdo que eles têm que aplicar, né, das escolas, assim. E que, obviamente, quem está na escola pública vai ter uma defasagem ainda maior, né? Então, a gente sabe que é desigualdade educacional, mas a gente está num momento tão difícil que as escolas também estão descobrindo como fazer isso. Cada semana tem uma mudança, um jeito novo, uma atividade nova, uma reunião que muda o aplicativo, muda o conteúdo, enfim. Né? A gente está caminhando, né, nessa construção. E pensando nessa questão da desigualdade educacional, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso para a pandemia, porque eu vejo isso como um grande desafio. Porque ao mesmo tempo, se a gente pensar que a gente está num momento de crise, pensando em sobreviver primeiro, não tem como a gente pensar em tirar 10 ou 9 ou que tipo... Né? E aí eu às vezes penso, talvez porque eu não seja da área da educação, né? Então você fica com essa angústia também, né? Como a gente conciliar tudo isso? Queria que você falasse um pouco, Drini. Foi muito pertinente, né? Está tudo certo, você está corretíssima, mesmo não sendo da área da educação, porque o que a gente está falando, ela está para além da questão da educação, ela está
no campo da humanização. E aí, Mari, é muito pertinente a gente questionar esse formato, que também a gente já vinha questionando esse formato de educação antes da pandemia, né? Qual é essa educação? Ela realmente abarca todos os alunos? Né? E a gente está falando de diferenciação mesmo, de classismo, né? E até mesmo dentro da escola pública. E aí a gente vai entrar na questão racial. Sim. Então, este formato de educação que já vinha sendo questionado, ele vai se manter depois? E aí você vem para a questão tecnológica, né? Que é outra questão no sentido de... Vai ficar, então, esse formato tecnológico? Ficou bacana? Eles se adaptaram? Uhum. Aí também tem um outro questionamento. E os professores? Como que fica? Vai ter perda de empregos? Então, são várias pontuações, várias questões que chegam num grau de angústia e de estresse muito maior. Uhum. Sim. Essa diferenciação e esse fosso social é muito cruel o que eu vou dizer, Mari. Mas, partindo desse desgoverno, para nós está um caos. Para eles está tudo organizado. Nossa. Né? Porque o que eu vou falar? Quando eu falo que a educação ela é a mola propulsora, ela é ainda de mobilidade social, ainda de uma sociedade, de um olhar, de uma construção de uma sociedade menos doente, porque nós vivemos numa sociedade doente, uma sociedade que não aceita o outro, uma sociedade que mata porque o outro é diferente. Sim. E a partir deste lugar da educação, a gente consegue fazer essa transformação. E vou te dizer que nós já estávamos conseguindo esse avanço, Mari. Uhum. Estávamos conseguindo esse avanço. Mas a permanência e a manutenção de certos pensamentos que são arraigados no nosso país fez com que a gente tivesse esse retrocesso, que fosse denominado isso como educação ideológica, e se pauta esse retrocesso. Por quê? Quando eu falo de uma estrutura que tem que ser mantida, a educação ela não contribui com essa manutenção dessa estrutura. Sim. E aí você começa a sentir esse retrocesso antes mesmo da questão da pandemia. Quando vem a questão da pandemia, aí ficou tudo organizado. Porque quem não tinha acesso e que já não estava se enquadrando neste... que estava evoluindo, que estava avançando, eu vou dizer, né? Não uso essa palavra evoluindo. Avançando em todas as frentes, tendo expectativa de vida, criando sonhos, porque a educação, ela traz isso para a gente. Sim, sim. Né? Não, para tudo. Esse grupo social que está neste lugar de mobilidade não pode mais estar. Então, barra tudo, barra cultura, barra educação, barra a ciência, né? Pesquisas, né? As pesquisas, o fazer científico. Sim. E aí vem a pandemia, é cruel, é muito cruel, porque ela ficou tudo organizado. Porque realmente agora ela aumenta o fosso social e coloca tudo no lugar. Quem vai mandar e quem vai ser mandado. Quando a gente fala da prioridade, que você disse que você conversou com as mães e fez esse questionamento, ela passa também não só para a educação infantil, mas como todas as fases. Né? Porque a gente questionando esse modelo educacional, a gente questiona também neste momento o que vai mudar exatamente, você engolindo esse tanto de conteúdo,
se é que você tem acesso a esse tanto de conteúdo. Sim. Você cobrar da família que o pai perdeu o emprego, que a mãe é arrimo de família e perdeu também o emprego, que a mãe contava, Mari, com a merenda escolar como parte do orçamento da casa. Uhum. Então é hora de parar tudo, não tem perda. E refazer este modelo, não para eu digo, eu estava fazendo uma live com a Rosane Borges, Uhum. e ela fez uma observação que eu achei fantástico. Ela diz assim, Adriana, todo mundo está dizendo novo normal, novo normal. Não é novo normal, porque o que a gente estava vivendo não era normal. Uhum. O que a gente estava vivendo, de terem pessoas morrendo, dormindo na rua e chegando no outro dia a prefeitura limpando tudo e jogando água em cima dessas pessoas, no inverno de 3 graus, Uhum. né? Criança indo para a escola porque tinham que comer, isso não é normal. Que normal é esse? Né? Então ela falou, nós temos que criar um normal. Uhum. Não, esse não era normal, era anormal que a gente estava vivendo. Uhum. Então, todo esse questionamento passa por essa questão da educação. Passa por essa. Então, o que está por trás disso que faz com que esse sistema não pare? O que é que está por trás disso, Mari, que faz com que tenha a cobrança dos professores para que se passe o conteúdo, tenha a cobrança das famílias que estão passando num momento de luto, que estão passando por um momento de perda de todas as instâncias, perda de emprego, são todos os tipos de luto, né, Mari? Sim. Todos os tipos de luto. Então, o que está por trás deste objetivo que faz com que essa máquina não pare? O que está por trás de um governo, e aí eu estou falando na minha instância municipal, investir em plataformas e não em plataformas, sabendo que alunos não vão ter acesso e não investe esse dinheiro na questão da saúde? O que está por trás disso? E aí a gente remete àquela frase, passar a boiada. Né? Esse é o momento de passar a boiada e fazer com que esse retrocesso realmente aconteça. Então, nós, população civil, nós temos que estar atentos. Esse momento de solidariedade é um momento de solidariedade mais ampla, não é só o dar de comer, mas também é essa solidariedade do ouvir, do amparar de todas as formas. E também se questionar para que a gente consiga produzir políticas públicas para este normal que nós vamos criar. Né? É nesse sentido. Sim, você falou políticas públicas, era inclusive a minha próxima pergunta, mas eu queria fazer duas perguntas, né? Eu queria que você me falasse o que você acha, quais que seriam as possibilidades, os caminhos para as políticas públicas. A gente pode pensar nas municipais, né? Tendo em vista que você está pré-candidata, né? A vereança. Então, quais políticas públicas municipais seriam possíveis? A gente pensando aqui na realidade de São Paulo. E também como a sociedade civil ela pode contribuir, né? Porque existe um projeto, pelo que você está falando, Dri, eu fiquei pensando aqui, ele está muito bem organizado, né? E é muito perigoso esse projeto, né? Que ele já está em curso há algum tempo, acho que desde o golpe, talvez, né? Do impeachment, enfim, /golpe, né? E talvez até antes. Esse projeto ele está em curso, né? Eu lembro que para mim era assim impensável, né? Que a gente tivesse quem está à frente do governo federal, que eu não gosto nem de falar o nome, né? Então era impensável. Não, bate na madeira, olha. Era impensável. E a gente está nessa situação. E eu li assim essa semana no É o País uma matéria da Eliane Brum falando, duas matérias, né? Uma semana passada e essa semana, falando justamente sobre o governo federal e colocando a nossa responsabilidade, né, independente de qual classe ocupamos, de raça, de gênero, porque por mais que eu sei que o auxílio emergencial ele é importantíssimo, mas essa questão da politização ou a falta dela
né, da politização, que não entende os caminhos, por exemplo, que fizeram com que esse auxílio emergencial fosse aprovado, que não foi o Fosse governo necessário. federal, né, gente? Fica bem claro Não, que o governo não, por federal queria favor. nada, depois ele queria R$ 200, foi a oposição, 200. né, que conseguiu 600, então acho que é importante deixar registrado. E aí que essas artimanhas todas, né, que o governo federal vai colocando muito bem estruturadas, criam um projeto extremamente perigoso para o Brasil, né, de destruição, mais do que já foi feito, né? Então acho que a pergunta ficou grande, Idri, mas eu queria que você falasse Imagina. um pouco sobre a sociedade civil, o que ela pode fazer e essa questão das políticas públicas. Bom, a gente vai começar, Mari, falando que essa pandemia, ela exacerbou, ela deixou escancaradas as diferenças. Então, os lugares mais distantes, as periferias que foram diretamente atingidas, né? Se a gente for ver o número de mortes, não que nos lugares mais abastados não tenham casos, mas tem casos, mas o número de mortes é muito É menor. muito Né? Então, menor, e a recuperação, né, é muito a maior. recuperação, imagina. Sim. Então, o que a gente tem que resolver a princípio? É a questão da moradia. Questão da moradia, e como que se resolve isso? Porque, não, ela vem com o negócio de moradia, transporte, não, tem que ter uma coisa efetiva, né? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Ver modelos que já deram certos e aplicar. Então, se a gente for falar em questão de moradia, Maria, a gente está falando de lugar que não tem água. A gente está falando de lugar que a chuva chega e não precisa ser muita, despenca a casa. Que não, a gente não pode considerar. É um lugar onde a pessoa mora. Não dá nem para a gente considerar como casa. Então, nós já tivemos aí mutirão, nós já tivemos um sistema de mutirão, que dá para ser resgatado. Nós podemos fazer contratos com universidades. Né? Você estava falando da Poli, a gente tem universidades públicas com projetos magníficos, que pode trazer já para ser aplicado. Né? Então, a gente está falando desde material, que a gente tem pesquisas sobre materiais, até a aplicabilidade do projeto mesmo, de elaboração de projetos. Isso a gente pode fazer. Né? Então, a gente está pensando em políticas públicas que viabilizem essa execução, que é para ontem. Sim. Outra questão, que é a questão do emprego, né, que vai ser assim, já perdemos muito e vai ter muito mais perda de empregos, é a gente fazer, a partir da instituição, proporcionar, por exemplo, vamos fazer cooperativas. Né? Porque se você for procurar vaga de emprego, não vai ter. Sim. Só que dentro daquela comunidade, por exemplo, eu sei costurar, a Mari sabe costurar, não sei quem sabe costurar, a gente vai fazer uma cooperativa. Porque o que a gente tem que pensar, Mari, neste momento? Fazer aparecer o dinheiro e que esse dinheiro circule, sim. Sabe, no mesmo espaço. Sim. Circule naquela comunidade para gerar renda, para melhorar as condições de vida daquele local. E isso a gente pode estender para todas as comunidades. E para além disso, e aí a gente está falando de política pública, de ter uma verba destinada para que as pessoas consigam realizar este projeto. E aí investir em formação, né? Para que eles possam realmente organizar tudo e a coisa acontecer. Então, quando a gente fala em solidariedade, que isso é muito nosso, juntando essa questão da solidariedade para que tenha a questão da transformação a partir da contribuição, que é dever do Estado. Né? Se o Estado que falhou, o Estado tem que viabilizar uma possibilidade para que essas pessoas consigam ter um ponto de partida.
né? Então, eu penso nesse sentido. Questão da educação, Mari, aí não é só a questão da educação, porque ainda que, eu não sei até quando esse negócio vai continuar, e ainda que a gente esteja falando da questão do acesso, que não é a prioridade, mas, então, liberar, já que eles investirem em plataformas para que sejam criadas aulas e conteúdo, também tem que investir na questão de ter sinal, né? De ter sinal nesses lugares. Conectividade. E equipamentos, né? Porque são esses dois problemas, né, Adri? E equipamentos. Sim. Exatamente. E aí tem várias possibilidades para que a gente consiga começar a construir o normal, né, Mari? Sim. Eu gostei dessa expressão, né, que é anormal, algumas coisas que a gente vive. Eu gostei também. Então, assim, o que eu penso, a princípio é isso. Então, na economia solidária, né, e tendo essa viabilidade a partir do poder público, e que isso se torne política pública. Não, neste momento, vai entrar tal prefeito e aí, de repente, ele coaduna com a minha ideia. Não, isso tem que ser política pública. Sim. Porque é possibilidade de um ponto de partida. E de continuidade também, né? E de continuidade, porque daí muda o governo, não quero mais, para. Exato. Não. Sim. É nesse sentido. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, maravilhosamente. Aliás, vários caminhos, né? Você trouxe aí várias possibilidades que eu acho que é importante mesmo a gente não ficar nesse... Alguém escreveu aqui, né? Nunca voltar ao normal pré-Covid. Vou usar a sua expressão, o Caverna Xandão, vou usar essa expressão também para a questão política, né? De quem exerce, né? Quem está concorrendo, pleiteando cargo público, já está lá, usar velhas expressões, né? Como não, a gente tem que investir em educação. Né? Mas, gente, o que significa investir em educação? Né? A gente precisa materializar isso, né, Dri? Aproximar isso das pessoas. Senão fica assim, aquele discurso, né, já pronto. Sim. Exatamente, investir em saúde, educação e segurança e moradia. É assim que o Brasil vai para frente. Então, mas por isso que não foi, né? Ainda. É porque a gente precisa materializar, e é através das políticas públicas. Eu fiz uma live com a Soninha Francine, ela falou uma coisa bem interessante sobre essa questão das políticas públicas, que eu pedi para ela explicar um pouco da função dos vereadores, o que um vereador faz. Que bacana. Sim, foi muito legal a live, Importantíssimo. Porque as pessoas não sabem, né, que como ela foi a primeira, eu fiz essa pergunta para ela. E aí ela deu uma aula explicando, e eu achei muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha pensado, é que ela falou, olha, as políticas públicas, elas são muito importantes, mas elas não são o único caminho também para a gente fazer algumas articulações entre sociedade civil, setor privado, né? Então, a gente pode fazer. Claro que a política pública é importante, nunca vamos dizer que não é. Ela é muito... Mas não pode se encerrar nela. Isso, mas a gente tem que ampliar essa conversa. Isso, totalmente. Sou totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu sempre achei que as políticas públicas era a forma da gente garantir, assim, mas meio que exclusivamente, sabe, Dri? E ela falou, não, a gente tem que trabalhar, obviamente, com políticas públicas, porque ela falou, senão também fica aquela coisa, quem faz muito PL, né, muito projeto de lei e tudo mais, muita política pública, é o vereador que trabalha. Aí você vai olhar as políticas públicas, ele mudou o nome de uma rua... O nome da rua. Né? Então, uma assim, piada. gente... Então ela falou, na verdade, tem que... Desculpa, Adri, pode falar. Não, pode concluir, e aí eu quero depois fazer uma observação. E aí ela trouxe isso, né? Eu falei, é verdade, porque eu fui olhar mesmo alguns projetos de lei de vereadores, estava pesquisando, e aí eu fui lá e falei, não, realmente, essa coisa de achar que porque tem muito projeto de lei, então, na verdade, o vereador tem várias funções, né? Então, o projeto de lei é uma delas, né? Legislar é uma delas, mas tem uma série de outras. Mas fala, Adri, quero te ouvir. Você ia falar. O que eu acho, o que é importante também, e aí, de novo, trazendo para os lugares que mais precisam, é essa construção, Mari, de criar políticas públicas, mas a partir do olhar
do agente. Não é o vereador que vai sentar lá e vai falar, deixa eu dar uma inspiração aqui, hoje tá. Não, porque senão não muda também, Sim, né? sim. Então é isso, é ser a ponte. E também isso dá uma noção e um pertencimento à população de unidade, né? De participar, de pertencimento. Sim. E aí a gente faz a transformação de verdade, né? Sim. Você conseguiu... e aí a gente faz a transformação de verdade, no sentido de, Mari, conversamos, chegamos a essa conclusão, vamos fazer esse projeto. Ok. Uhum. Mari, hoje eu vou apresentar, vem todo mundo para cá. Porque daí você tem a questão das comissões, né? Claro. Até chegar a ser votado na plenária, Sim. tem as comissões. Sim. Mari, hoje... Então, assim, você traz a população para o entendimento de que realmente ela tem que estar junto. Sim. Né? Então, isso não é passado. Isso não chega... E aí é onde fica esse monopólio e fica essa... não tem mudança de verdade. Eu falo que a política pública, a política institucional, ela só é verdadeira se ela estiver atrelada à política que a gente faz no dia a dia. Claro, a sociedade, o sentido dela, né? Garantir direitos, né? Exatamente. Exato. Reduzir desigualdades. Bom, Dri, a gente tá, meio que pro fim, assim, a gente tem uns 15 minutinhos, então eu vou te fazer uma última pergunta, uma pena, Não, dava pra gente ficar aqui mais 2 horas, né? Eu ia adorar. Mas é sexta-feira, a gente tem que ir pro sextou também, né? O sextou da pandemia, mas o sextou da pandemia, né? Bom, então eu queria te fazer uma última pergunta, que é um tema que está muito em pauta, da privatização dos céus. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque, nossa, difícil. Queria te ouvir um pouco falar sobre essa questão. Estava até lendo uma matéria, né, que nosso ministro da Economia, né, ele tem, né, uma pauta sempre que pode, básica, já é bom, eles basicamente não têm plano de governo, mas isso é um plano de governo, assim, desde que entraram, desde antes de entrar, não é por conta da pandemia, né? Acho que as pessoas não podem se enganar, né? Alguém escreveu aqui que a população não se interessa pela política, por isso que a gente faz essas lives, é democratização do conhecimento. Eu sou ativista política por isso, acho que a gente precisa falar sobre esses temas, então eu falei sobre fake news, com a Manuela Dávila, né, falei alguns outros temas com o Tabata, estou falando com você, já falei com outros vereadores em exercício, pré-candidatas, justamente por isso, né? E eu gosto de conversar com gente mais extrema esquerda, gosto de gente centro-esquerda, né? Extrema direita não dá, viu, gente? Porque eu não, infelizmente... É que não tem conversa, né? A gente até poderia, mas não tem uma lógica, não tem mas eu deixo aqui a proposta. Se alguém encontrar alguém que queira conversar comigo, eu sento para conversar com todo mundo. Né? Live, a democratização do conhecimento. Vamos pensar. Vamos pensar. A democracia tem disso, né? Então, Dri, eu queria que você falasse um pouco desse tema aí que está meio em pauta, da privatização dos céus. O que você pensa sobre isso, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa temática. Como você está vendo aí essas organizações, né, para a privatização acontecer? Se você acha que isso vai acontecer, como é que está isso para você? Bom, eu vou começar pelo fim. Vou começar dizendo que nós já entramos no Ministério Público, eu, a professora Anair e a Rosina Jesus, as 3 pré-candidatas, nós entramos já no Ministério Público contra a privatização. Porque o que acontece? No começo da live a gente começou falando sobre educação, e a educação, Mari, ela não é só... a educação ela tem que estar unida com a cultura, com o esporte, com o lazer. E os céus, quando ele foi feito exatamente, você vê que os lugares que eles estão são nos lugares periféricos. Sim. Então, para dar acesso a essa população. E aí, de novo, é aquele desmonte que eu te falei, que tá tudo certo, tá dando tudo certo. Então, você tem, são várias fases. Primeiro, eles não investem na conservação dos prédios. Isso faz parte do desmonte da educação. Então, eles não investem na conservação dos prédios. Segundo,
E aí vem a desculpa de que o poder não Sim, dá conta, não dá o público conta, não dá não é bom conta. gestor. Sim. Exato. É. O que que é interessante para isso? Por que que é interessante? Primeiro, eles vão privatizar essa parte da cultura, do esporte e do lazer, né? Uhum, Isso é fundamental para o desenvolvimento dessa criança como um todo. Então, eu vou te uhum, trazer alguns aspectos. Por que que é importante, aí eu vou falar da parte administrativa, que você privatize? Quando você privatiza, você tira da esfera pública, quando ainda está na esfera pública, nós temos os conselhos. Então, a uhum, população, ela tem uma participação direta, né? Então, na uhum, escola a gente tem um conselho de classe, ou então você pode ter os conselhos participativos nos bairros, e esse conselho ele vai falar sobre como que está sendo gerido o dinheiro, aplicar em quê, o que vai ser, como que vai ser gasto. Então, você tem ali uma participação direta. Então, você tem a participação da gestão, do corpo uhum, docente, do corpo discente e da família. uhum, A partir do momento que você privatiza, já não tem mais, você não pode mais, né? A direção não fala mais sobre isso, a população é posta para fora, uhum, e essas crianças e esses adolescentes que tinham acesso ficam como? Aí, de uhum. novo, a gente está falando daquela ideia de quem vai mandar e quem vai ser mandado, Sim, sim. né? Porque a ideia dos céus, quando foi construída, foi realmente para trazer essas pessoas para essa outra cidade que é nossa, é o acesso à cidade, né? Sim, Que é sim. nossa e que essas crianças não têm acesso. É um espaço público, é um espaço que, como a gente sabe, nas periferias a arte ela brota de maneira Sim. intensa, com qualidade, e que seria um espaço para ser ocupado. Ao invés de ficarem na rua, é um Uhum, espaço a ser ocupado, né? uhum, Então, você está falando da educação como um todo. Outra ideia dos céus é você ter essa educação em tempo integral, uhum. porque se você for ver, Mari, fazer uma pesquisa, a prefeitura diz que tem educação em tempo integral. Eu vou te falar como que é isso. Eu sou professora de geografia. Então, Uhum, de manhã, eu dou aula de geografia. Aí, esse tempinho que eles estenderam à tarde, que vai até umas 15 horas no máximo, eu não entendo isso como integral. uhum. Essa professora Adriana, que dá aula de geografia, que estudou para dar aula de geografia, ela vai dar aula à tarde de expressão corporal. Hum, hum, hum. Ei, Sim, você está entendendo? não É faz disso que a gente está sentido. falando. Uhum, Não faz. Então, o CELV, ele está completo, ele está preparado para essa educação integral efetiva. Então, o aluno vai ter sim. aula de teatro, Uhum, ele vai ter aula de natação, ele vai poder ter outras, ele vai desenvolver habilidades, entende? uhum. Só que isso não é interessante. Isso não é interessante. Claro. Que é isso? Sim. Vamos já Uhum. resolver isso. Quem Privatiza. acessa, né? Exato. Que quem continua, quem Quem já acessa. acessa continua com os acessos, né? E todos os seus privilégios, e quem não tem, né? Eu já faço uma separação, continuo, né? Perpetuo as Continua. desigualdades, né? Eu perpetuo Exato, essas exato. desigualdades, né? Sim. E aí, então, a gente já teve essa ação e Que bom, vamos, Dri. vamos fazer agora engajamento da população, porque Uhum. muitas pessoas, Mari, e na maioria são as pessoas que usam, não estão sabendo. E aí, de novo, volta aquela frase, passar a boiada, que foi a frase do Sim, ministro do Meio Ambiente. sim. É isso. Ai, Dri, a gente tem 6 minutos. Então eu vou pedir para você deixar uma mensagem final em 3 minutos. E aí, para dar tempo de eu te agradecer e finalizar. Né? E eu gosto de fazer mensagens finais, eu brinco que eu sou controladora das lives, e eu gosto de fazer uma mensagem final direcionada. Então eu queria que sua mensagem final falasse sobre a importância do voto, porque a gente teve uma realidade muito triste no Brasil, né, nas últimas eleições presidenciais, em 2018. A gente teve 40 milhões, um pouco mais, de votos brancos e nulos.
E eu vejo que todos nós somos corresponsáveis pelo governo que a gente tem, porque nós fizemos essa escolha enquanto país e a conta chegou para a gente antes, talvez por conta da pandemia, né? E ainda assim a popularidade do atual presidente cresce, 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 né? A gente está assim, eu estou assustada, mas enfim, eu queria que você falasse sobre a importância do voto, da gente assumir essa responsabilidade que a gente tem. O voto está nas nossas mãos, é uma ferramenta de transformação, de que a gente consiga colocar pessoas capacitadas que tenham um comprometimento com o Brasil que a gente acredita, com o Brasil que reduza desigualdades. Então, eu queria que você deixasse sua mensagem aí falando sobre isso. Obrigada, querida. Bom, eu quero dizer que a responsabilidade por uma sociedade melhor é toda nossa. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, não dá para a gente passar para o outro. Escolher direitinho, ver, não é porque tem que ser uma pessoa que seja fácil de entender, porque não adianta ficar falando difícil, e aí você não entende, ou então não tem propostas. Se forem propostas que você acredite, que esteja de acordo, e que não seja só, não pensar só, pense coletivamente, não pense só em você. Porque se você pensar só em você e não for bom para o coletivo, vai voltar, a conta vai voltar. Então a gente tem que pensar numa sociedade de bem viver. É uma sociedade de bem viver, é nisso que a gente está falando. Onde todas as pessoas tenham uma vida digna. Tenham acesso a uma vida digna. É só isso. Ter empatia. Você gostaria de viver da forma que aquela pessoa está vivendo? Você quer proporcionar para ela que ela continue vivendo daquela forma? Se coloque no lugar dela. Todo mundo tem uma missão aqui. Sim. E a nossa missão neste momento de voto é escolher alguém que esteja para ser a ponte, para ser a ligação da voz da população com o legislativo e que tenha vontade e acredite nessa transformação. Essa é a minha mensagem, porque esse lugar é para todos e é o bem viver para todo mundo. Dri, a mensagem foi linda e eu já aproveito e deixo, eu sei que você não pode falar, não podemos, né? Não queremos cometer crimes eleitorais, mas assim que a sua candidatura oficial for lançada, a gente já deixa o convite para as pessoas para conhecerem a professora Adriana Vasconcelos, né, que está pré-candidata, né, e que para votarem nela e votarem em mais mulheres negras, né, construírem uma política mais plural, mais diversa, acompanharem várias pesquisas que estão aí disponíveis do que a gestão com mulheres, né, Dri? Países que têm mais mulheres, né, ocupando os cargos públicos, a produtividade, a efetividade das políticas, né, menos corrupção, uma máquina mais eficiente. Exato. Então, a transformação que a gente quer no Brasil passa por a gente ter mais mulheres. Eu deixo isso também como mensagem final. Dri, queria só te agradecer, né, pela sua disposição. Eu sei que sua agenda está insana, você está a rainha das lives, e assim, é um prazer só olhar para você, mas te escutar também, você é brilhante. Queria te agradecer muito, né, desejar muito boa sorte nessa pré-candidatura, né, torcendo para você. Estou emocionada. Queria muito, sim, eu tenho certeza que agora, acho que é dessa vez que a gente vai ter você nos representando e vai ser um prazer e uma honra poder contar com você lá. Muito, muito obrigada, viu, Dri? Eu que agradeço, minha querida. Muito obrigada, obrigada a todas e todos que estão participando. E vamos juntas, juntos e juntos. A gente vai ter um lugar melhor, eu tenho certeza disso. E esse lugar melhor vai ser construído por nós. Eu também. É uma fase, vai passar. É isso aí, vamos juntos e juntas e juntos. Dri, muito obrigada. Um grande beijo. Beijo, Espero repetir em breve. Um beijo. Tchau, eu tchau. também. Beijo, beijo, beijo. Tchau.